pessoal, vamos agora para a nossa aula 6, onde estudaremos as etapas da prófase 1 e o processo de crossing over, bastante importante na meiose. Relembrando o que a gente viu nas últimas aulas, a gente viu que o processo de meiose é dividido em duas etapas, a etapa da meiose 1 e a etapa da meiose 2. Ambas possuem as mesmas etapas, né? A gente tem etapas de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Entretanto, essas etapas na meiose 1, elas são bastante específicas da meiose, enquanto que essas etapas na meiose 2, elas ocorrem da mesma forma que o processo de mitose, onde eu tenho a separação das cromátides irmãs, coisa que não acontece na minha etapa de meiose 1. Uma coisa que a gente viu é que na prófase, os cromossomos homólogos, eles se dispõem lado a lado, formando um par bivalente ou uma tétrade, já que eu tenho 4 cromátides irmãs que estão próximas, né? E eu havia comentado que essa fase é bastante importante, porque essa disposição que os cromossomos homólogos assumem faz com que seja possível o processo de crossing over, que é o que vai gerar a variabilidade genética na nossa espécie e nas demais espécies também. Dando um zoom aqui na etapa de prófase 1, a gente consegue ver melhor como que é a formação desse par bivalente, né, ou dessa tétrade. Então, eu tenho pares de cromossomos homólogos, então eu tenho um par aqui, outro par aqui, um terceiro par e um quarto par, e eles se dispõem lado a lado. Disposição essa que a gente chama de sinapse, né? Vai formar uma sinapse para que seja possível o processo de crossing over. A prófase 1, ela é uma etapa mais complexa, que ela é subdividida em outras etapas, que são essas que a gente vai estudar nessa aula. Então, como eu falei, é uma etapa bastante complexa, sendo dividida em 5 subfases consecutivas. Então, eu tenho leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Leptóteno. Leptos significa finos. Zigóteno. Zigos significa par. Paquito. Paquis significa espesso. Diplóteno. Diplós significa duplo. E diacinese. Dia, através. E quinesis, movimento. Então, o nome dessas etapas, eles dão uma ideia do que está acontecendo em cada fase. Primeiro, começando pelo leptóteno. Cada cromossomo, nessa fase, é formado por 2 cromátides, que são unidas pelo centrômero que ainda não se duplicou, porque na meiose 1 ele não se duplica. Pode-se notar a presença de pequenas condensações, que são os centrômeros. Aqui está escrito errado, certo? Na etapa de zigóteno, inicia-se o emparelhamento dos cromossomos homólogos, denominado sinapse, que se completa no paquíteno. Então, o zigóteno, eles começam a se emparelhar, e esse emparelhamento ele vai se concluir na fase de paquíteno. No paquíteno, cada par de cromossomos homólogos possui 4 cromátides, constituindo uma bivalente ou tétrade, formada por cromátides irmãs. As que se originam de um mesmo cromossomo e as cromátides homólogas, as que se originam de cromossomos homólogos. Essas podem sofrer uma ruptura na mesma altura e os 2 pedaços podem trocar de lugar, realizando uma permutação ou crossing over. Como os cromossomos são portadores de genes, ocorre uma recombinação gênica. Então, o que acontece no paquíteno? Esses cromossomos homólogos, eles vão se aproximar e eles vão trocar pedaços entre si. E isso vai fazer com que eu tenha uma maior variabilidade genética na minha espécie, que é o que faz com que, por exemplo, os filhos não sejam exatamente iguais ao pai ou à mãe. Então, cada indivíduo vai ter as suas particularidades. E isso vai ser possível justamente porque a gente tem esse Olá, processo peço de... desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico.
E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Porque a gente tem esse processo de crossing over. No diplóteno, os cromossomos homólogos começam a se afastar, mas permanecem ligados pelas regiões onde ocorreu a permutação. Tais regiões constituem os quiasmas. Na diacinese, continua ocorrendo condensação e separação dos cromossomos homólogos. Com isso, os quiasmas vão escorregando para as pontas das cromátides, processo denominado de terminação dos quiasmas. À medida que as fases evoluem, o nucleolo e a carioteca desaparecem. E aí a célula vai entrar na próxima fase, que é a metáfase 1. Para ficar mais didático, um esquema do que acontece em cada fase, né? Então, no leptóteno, eu tenho os cromossomos duplicados que começam a sua condensação. No zigóteno, eu tenho a formação do par bivalente, então esses cromossomos homólogos, eles vão se aproximar e iniciar o processo de sinapse, né, formação dos complexos aqui, ó, a aproximação deles. No paquíteno, as sinapses estão completas e ocorre o crossing over, ou seja, eles vão trocar pedaços aqui de material genético, aqui é exemplificado nessa parte de cima, entre os cromossomos homólogos. No diplóteno, os quiasmas eles são bastante visíveis, tá vendo que aqui, ó, formou uma ligação entre esses cromossomos homólogos. Essa ligação aqui, a gente chama de quiasma. Então, eles são bastante visíveis nessa etapa de diplóteno. O complexo de sinapses desaparece e o quiasma é bastante visível. Na diacinese, o envoltório nuclear começa a se fragmentar, né? E o par bivalente está pronto para a etapa de metáfase. Aí, conforme a etapa de metáfase for acontecendo, esses pedaços aqui eles vão escorregar e os meus cromossomos eles vão ficar com um crossing over completo. O crossing over, chamada de permutação cromossômica ou fenômeno. A chamada permutação cromossômica ou fenômeno de crossing over diz respeito a uma troca entre as cromátides homólogas, que ocorre de forma natural e recíproca. Nesse tipo de translocação, se dá durante a meiose 1 da divisão celular na fase de prófase 1, mas especificamente na subfase do paquíteno. Isso aqui é bastante importante. É o momento em que há maior quiasma, aproximação entre os cromossomos homólogos pareados. Os cromossomos ficam tão próximos que podem literalmente trocar trechos de DNA em suas extremidades. Seus braços se cruzam, realizando intercâmbio de segmentos alélicos. Então, aqui uma imagem para mostrar mais ou menos como que ocorre o nosso crossing over, né? Então, eu tenho cromossomos homólogos dispostos lado a lado e as minhas cromátides irmãs. Quando eles formam esse par bivalente, eu vou ter troca de pedaços entre as cromátides que não são irmãs. Então, tá vendo que aqui, ó, o meu cromossomo ele troca as cores justamente porque ele pegou um pedacinho de uma cromátide que não pertencia a ele. E no final desse processo, eu vou ter essas cromátides recombinantes, o que vai gerar uma maior variabilidade genética na minha espécie. Finalizamos essa aula, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse processo muito importante de divisão celular, né, o processo de mitose e o processo de meiose, e nos encontramos em um próximo curso. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!